Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Então, atendendo a pedidos, eu vou aqui fazer mais uma videoaula para vocês em cima do conteúdo que vocês estão apresentando mais dúvidas. Bora lá, vamos comigo. Fala aí, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o movimento circular. O movimento circular utiliza alguns elementos do que a gente já vem vendo do movimento retilíneo uniforme e do movimento retilíneo uniformemente variado, mas entra também com alguns conceitos que são aplicados especificamente para a circunferência. Um deles é a medida do ângulo de um arco da circunferência. Essa medida ela pode ser feita no ângulo do ângulo em graus ou em radianos. Então, já é uma primeira pegada que esse conteúdo tem lá da matemática. E aí tem uma relação muito simples que a gente pode fazer, que é essa que eu estou anotando aqui para vocês. Ó. 360 graus, né? Na verdade, eu coloquei na caixinha lá embaixo. Né? 360 graus equivalem a 2π. A partir dessa relação, você pode estabelecer, através de uma regra de 3, estabelecer uma relação e descobrir qualquer valor em graus, você pode descobrir ele em radianos. Basta que você utilize essa relação que está aqui nesse quadrinho embaixo, aqui nesse slide. Ó. Tá bom? Espaço linear. O que é o espaço linear? É esse intervalo aqui, ó, da circunferência. Na verdade, isso aqui corresponde a um arco, né? A um arco da circunferência. O espaço angular, esse sim que é dado em radiano, é representado por essa letra grega chamada φ, tá bom? É esse ângulo aqui, ó, representado por essa letra grega chamada φ. E o raio da circunferência, acredito que todo mundo saiba, é a distância do centro da circunferência a qualquer ponto da sua borda, né? Esse é o raio da circunferência. E aí a gente tem o estabelecimento de algumas relações entre φ, que é o ângulo desse arco da circunferência, e o espaço linear, que é a medida do arco. Tá? Então a gente tem aqui, ó, espaço linear é dado por φ vezes o raio. Lembrando que esse φ aqui, galera, que é o espaço angular, ele tem que ser dado em radianos, tá? Ele tem que estar em radianos. Não pode esquecer disso, porque se você não fizer essa conversão, o seu resultado vai estar errado, tá? E aí, a partir dessa relação aqui, a gente pode estabelecer essas outras. Φ é igual ao espaço linear dividido pelo raio, e o raio é igual ao espaço linear dividido por φ. Tá? Então, eu vou limpar a tela aqui para mostrar para vocês o seguinte. Imagina essa circunferência que está aí na tela e vamos utilizar esse ponto O aqui como sendo a origem. Tá? E aí houve esse deslocamento aqui, ó, até o ponto P. Isso que está marcado aqui em vermelho é o espaço linear. O ângulo que se forma a partir desse deslocamento da origem até o ponto P vai ser o ângulo φ, que é essa letrinha grega aqui. Tá? E a distância do centro da circunferência até o ponto P é o raio, que é igual à distância do centro da circunferência até a origem aqui também. Ó. O raio ele vai ser o mesmo, né? Então, é importante agora guardar essas relações, tá? Já vai anotando aí na sua folhinha de rascunho, no seu caderno, porque são informações que a gente vai estar utilizando frequentemente. Aqui já uma imagem um pouco mais complexa, né? Mas se a gente for interpretando ela bem devagarzinho, a gente vai conseguir compreender ela numa boa. A gente agora está falando da velocidade angular. A velocidade angular ela é uma relação que surge da variação do espaço angular pela variação do tempo. Igual a velocidade média, lembra? Variação do espaço pela variação do tempo. Só que agora a gente está falando de variação angular. Né? Então, a gente tem uma velocidade angular média. Tá? A fórmula está aqui embaixo. Ó.
ela é representada por essa letra grega que parece um W, né? Mas o nome dela é ômega. Então está aqui, ó. Velocidade média angular é a variação do espaço angular dividido pela variação do tempo. Aí vamos olhar aqui nessa circunferência para ver o que tem aí para a gente. O que está dizendo esse desenho aí para a gente. A gente tem aqui o ponto O, que é a origem, tá? No tempo igual a zero. Tá vendo aqui? No tempo igual a zero. E aí depois a gente tem aqui o ponto P1, que é esse pontinho amarelo aqui, e temos o ponto P2, que é esse outro pontinho amarelo aqui, tá? Então, o deslocamento aqui, ele vai ser um deslocamento que vai ser feito no sentido horário, né? Isso também é uma observação que a gente pode fazer aqui. Eu tenho aqui o raio da minha circunferência. Aqui, esse ponto C é o centro da circunferência. E a partir dele eu tenho a determinação do raio. Do ponto de origem até o ponto P1, eu vou ter um deslocamento angular φ1, tá? Que é essa primeira variaçãozinha aqui, ó. Tá? E, obviamente, eu aqui também vou ter um intervalo de tempo, que vai ser esse tempo 1. Se eu continuar fazendo a variação, se eu continuar deslocando o meu espaço, eu vou chegar até o ponto P2. Aqui no ponto P2, eu vou ter um novo espaço angular e vou ter um novo tempo. E aí, limpar aqui a tela para não ficar tão marcado. Do ponto P1 até o ponto P2, eu posso fazer um cálculo aqui para determinar a variação do meu espaço angular. Como que eu vou fazer essa determinação? Eu vou pegar a variação total da origem até o ponto P2 menos a variação da origem até o ponto P1, que é esse cálculo que está aqui embaixo. Ó. Variação do espaço angular vai ser o ângulo de Q2, perdão, φ2, menos o ângulo de φ1. Quem é φ2? É o espaço todo. O φ2 está aqui. Ó. Deixa eu novamente limpar a tela para mostrar a vocês que φ2 é esse aqui, ó, é o espaço todo. Ó. Tá vendo aqui? Então, por isso que na hora que eu vou calcular a variação de φ, a variação do espaço angular, eu vou pegar φ2, que é o espaço todo, menos φ1, tá? Que é justamente essa expressãozinha que está aqui. Ó. A variação do espaço angular, φ2 menos φ1, tá? Essa expressão. E a variação do tempo? Ora, da origem até o ponto 1, eu tenho T1. Da origem até o ponto 2, eu tenho T2. Se eu quiser saber a variação do espaço, eu vou pegar variação do tempo, perdão, eu vou pegar T2 menos T1. Tá? É esse o cálculo que a gente tem que fazer aqui. Então, repetindo, ômega é a nossa velocidade angular média. A unidade de medida é radiano por segundo. Tá? E como que eu faço esse cálculo? Tá aqui. Ó. Eu vou pegar a variação do espaço angular dividido pela variação do tempo. Espaço angular dado em radianos. Não pode esquecer, tá, galera? E o tempo dado em segundos. E aí, existe uma relação entre a velocidade linear, que é aquela que a gente já conhece, e a velocidade angular. Está aqui, ó. São essas duas expressões aqui. Ó. A velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. E a velocidade angular é a velocidade linear dividida pelo raio. Então, você precisa saber bem a relação
entre essas duas grandezas, a velocidade angular e a velocidade linear. E você precisa saber a diferença de uma para outra. A velocidade linear é aquela que acontece na periferia, na extremidade, na borda da circunferência. E a velocidade angular é a variação do ângulo que se deu durante o deslocamento linear. Tá? Então, é isso que você precisa, nesse momento, estar sabendo. A relação entre a velocidade linear e a velocidade angular, a fórmula para você calcular a velocidade angular e também destacando sempre a questão da unidade de medida, que é uma coisa que eu sempre chamo a atenção de vocês. A velocidade angular ela é dada em radianos por segundo, ok? Então, vamos seguir aqui. Vamos colocar em prática um pouco disso que a gente estudou até agora. Um automóvel move-se ao longo de uma pista circular de raio igual a 200 metros. Tá? Então, ele já nos forneceu aqui o valor do raio. O raio vale 200 metros. Em certo instante, sua velocidade angular vale 0,1 radiano por segundo. Então, ó, ele me deu o raio, né? Tá aqui, ó, 200 metros. Ele me deu a velocidade angular, 0,1 radiano por segundo, e ele quer saber quanto que indica o velocímetro em metros por segundo nesse instante. Ou seja, está sendo aqui nesse problema, está sendo estabelecida uma relação entre a velocidade linear e a velocidade angular, que é o W, né, o ômega. E aí, qual é a relação que a gente viu disso daí no slide anterior? Vou voltar para que vocês vejam. Está aqui, ó. Limpar a tela. A velocidade angular é a velocidade linear dividida pelo raio. E a velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Essa é a relação que existe entre essas duas grandezas. Não pode esquecer, você tem que saber isso daí na ponta da língua. Tá? Volta aqui no problema. Eu tenho que estabelecer a relação entre essas duas grandezas aqui, ó, a velocidade linear e a velocidade angular. O que eu tenho? Ora, eu tenho o raio, 200 metros, e eu tenho a velocidade angular, 0,1 radiano por segundo. Como que eu posso determinar a velocidade linear com esses dois parâmetros aqui? Muito simples, né? A gente tem aqui, ó, velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. A velocidade angular é 0,1, o raio é 200. 0,1 vezes 200, 20 metros por segundo é a minha resposta. Não é difícil. Você precisa ter as fórmulas em mãos e interpretar o problema. E aí você vai aplicar as fórmulas necessárias para solucionar o problema. Vamos ver se tem mais aí. Ó. Tem mais uma questãozinha aí para a gente praticar. Uma roda gigante de raio 14 metros gira em torno de um eixo horizontal. As cadeiras da roda gigante movem-se com velocidade linear de 7 metros por segundo. Calcule a velocidade angular do movimento e o tempo para executar uma volta completa. Adote π igual a 3. Então, olha só. O que nós temos aí? Nós temos o raio, que vale 14 metros. Nós temos a velocidade linear, que vale 7 metros por segundo. E com essas informações, a gente pode obter o valor do ômega, né, que é a velocidade angular. Como é que a gente pode estabelecer isso? Velocidade angular é igual a velocidade linear dividida pelo raio. Então, tá ali. Ó. Eu vou substituir tudo que eu tenho. E aí vou chegar. Ó, velocidade angular é a velocidade linear, que é 7, dividido pelo raio, que é 14. Atenção às unidades de medida, tá, pessoal? Tá tudo certinho aqui em relação às unidades de medida. 7 dividido por 14 vai dar 0,5 radiano por segundo. Isso, pessoal,
é a velocidade angular, tá? Que já é parte da resposta do problema. Calcule a velocidade angular do movimento. Já calculei aqui. Só que o problema pede também o tempo para executar uma volta completa. E aí? O que a gente tem? Se eu tenho que uma volta completa vale 360 graus, isso em radianos equivale a 2π. Né? O cálculo da velocidade média angular é esse aqui, ó, ΔΦ sobre ΔT. O problema está pedindo o tempo. O tempo, vou trocar ele de lugar aqui com a velocidade angular. E aí vai ficar, a variação do tempo é igual a ΔΦ sobre ômega. Quem é ΔΦ? ΔΦ é a variação angular, que foi o quanto foi percorrido na circunferência. Foi percorrido uma volta completa. Uma volta completa são 360 graus. 360 graus em radianos, 2π. Então está aqui, ó, 2π. E o ômega? O ômega, que é o coeficiente, perdão, que é a velocidade média angular, vale 0,5. Só que nesse caso, o problema disse para eu adotar π igual a 3. Então eu vou substituir π. Para cá. Ó. E aí eu vou ter 2 vezes 3, 6, dividido por 0,5, 12 segundos. Isso porque eu estou calculando o tempo para fazer a volta completa. E aí são as duas respostas para esse problema. Tanto a da velocidade angular, quanto a do tempo para executar uma volta completa. Tranquilo? Tendo as fórmulas, as coisas vão se desenrolando, né, galera? Agora nós vamos falar, de fato, do movimento circular uniforme. Até então, a gente tratou só de informações, conceitos iniciais. O movimento circular uniforme é todo movimento de trajetória circular que a velocidade escalar linear ou angular é constante e diferente de zero. É só lembrar um pouquinho do movimento retilíneo uniforme. Lembra? Velocidade constante diferente de zero? Então, é mais ou menos por aí que a gente tem que pensar mesmo. Tá? Então, marca aí esse conceito no caderninho de vocês e registra essas informações aqui. Ó. A velocidade linear constante diferente de zero e a velocidade angular constante diferente de zero. Ok? Dois conceitozinhos que são bastante usados dentro do estudo dos movimentos circulares é o conceito de período e frequência. Período é representado pela letra T maiúscula e frequência é representado pela letra F minúscula. Tá? Período de um movimento circular uniforme é o tempo decorrido durante uma volta de uma partícula. No sistema internacional, a unidade é o segundo. Então, o que é o período? O período é o tempo de uma volta. Tá? É o tempo que um movimento leva para completar uma volta, para fazer os 360 graus. Tá bom? Frequência é o número de voltas por unidade do tempo. No sistema internacional, a unidade de medida é Hertz. Na prática, também podemos medir a frequência em rotações por minuto, né, que é o famoso RPM. Período e frequência têm uma relação, tá? Um é o inverso do outro. Então, está aqui, ó, o período é igual a 1 sobre a frequência, ou a frequência é igual a 1 sobre o período. O que isso significa? Significa que se eu descubro um dos valores, né, uma dessas grandezas, eu automaticamente tenho a outra. Basta eu fazer a aplicação dessa relação entre elas aqui. Vamos ver isso nos exercícios, nos exemplos? Está aqui, ó. Primeiro exemplo. Nós temos que um corpo em movimento circular uniforme executa 20 voltas em 10 segundos. Qual o período em segundos? Então, está aqui. Ó. Se ele realiza 20 voltas em 10 segundos,
Período é o tempo para uma volta. Então, em uma volta, ele vai levar x segundos. E aí, multiplicação cruzada, né? Multiplicação em forma de cruz, o famoso cruz credo. 20 vezes x, 20x. 10 vezes 1, 10. E aí a gente vai chegar a isso aqui, ó. X é igual a 10 sobre 20, que é igual a 0,5 segundos. Tá? 0,5 segundos. No segundo exemplo, nós temos as pás de um ventilador executam 30 voltas em 5 segundos. 30 voltas em 5 segundos. Determine sua frequência em hertz e em rotações por minuto. Galera, hertz é para quando o tempo estiver em segundos, tá? Hertz é para quando o tempo estiver em segundos. Aqui ele pede as duas coisas, tanto em hertz quanto em rotações por minuto. Há uma relação entre essas duas unidades de medida, que é essa que eu estou destacando aqui para vocês. Para você transformar de hertz para rotações por minuto, você vai multiplicar por 60. E para você trazer de rotações por minuto para hertz, você vai dividir por 60. E aí nós temos o seguinte, deixa eu limpar a tela, porque está muito rabiscado. Vamos primeiro determinar a frequência em hertz, tá? O problema disse que o ventilador, né, as pás do ventilador dão 30 voltas em 5 segundos. Então tá aqui, ó. 30 voltas em 5 segundos, eu tenho x voltas em 1 segundo. Certo? Joga para lá, joga para cá, multiplicação cruzada, né? 5 vezes x, 5x, é igual a 30 vezes 1, 30. X vai ser igual a 30 dividido por 5. 30 dividido por 5, 6 Hz. Essa é a frequência das pás desse ventilador. Tá? Essa é a resposta em Hz. Mas o problema, ele pede também a resposta em rotações por minuto. Para você transformar de Hz para rotações por minuto, você multiplica por 60. Então, vai estar aqui, ó, 6 vezes 60, 360 rotações por minuto é a segunda resposta desse segundo exemplo. Não é difícil. Você só precisa ter as ferramentas necessárias para poder solucionar o problema. Continuando aqui, então, eu posso, em cima do período, calcular a frequência e, em cima da frequência, calcular o período. Então, no primeiro exemplo, foi pedido para calcular o período, né, pessoal? Está aqui, ó. Estou destacando. A gente fez e encontrou o período igual a 0,5. E se eu pedisse para calcular a frequência? Como que faria? Ora, eu sei que a frequência é 1 sobre o período. Se eu acabei de calcular o período, eu vou substituir, ó. 1 sobre 0,5, e aí eu encontrei a frequência desse exemplo aí, ó, 2 Hz. Veja bem, o problema não pediu para fazer isso. Eu estou apenas aproveitando o exemplo da tela para treinar essa relação que existe entre o período e a frequência. A mesma coisa no segundo exemplo. No segundo exemplo, foi pedido para calcular a frequência. A gente fez, já resolveu aqui. Mas e se pedisse o período? Como que nós faríamos? Para calcular o período é 1 sobre frequência, né? Tá aqui a fórmula. A frequência em Hertz, tá, pessoal? Frequência em Hertz. Então, eu substituí, ó, ficou 1 sobre 6 segundo. Não preciso resolver essa divisão, posso deixar assim mesmo, tá? Então, vou limpar aqui a tela só para não ficar muito rabiscado e chamar a atenção de vocês. O que está em roxinho aqui, ó, tanto no primeiro exemplo quanto no segundo exemplo, não foi pedido no problema. Não foi pedido. Eu apenas estou aproveitando para demonstrar a relação que existe entre o período e a frequência. Ok? Tudo bem? Vamos seguir? Agora nós temos algumas questões, de fato, que já não são mais exemplos, né? Então, se você está assistindo esse vídeo agora,
seria interessante você, de repente, pausar o vídeo e tentar resolver a questão. Se você já fez isso, vamos partir agora para a solução dela. Determinada furadeira pode atingir a rotação máxima de 3.000 rotações por minuto. Nessa situação, calcule o período do movimento no SI. Então, olha só. 3.000 rotações por minuto, isso é a frequência. Isso é a frequência dessa furadeira. Ela dá 3.000 rotações por minuto. Rotações por minuto não é uma unidade de medida da frequência adotada no sistema internacional, porque está por minuto. No sistema internacional tem que ser em segundo. Então, eu tenho que transformar de RPM para Hertz. Como é que faz isso? Lembra do slide anterior? É só dividir por 60, né? Então, vai ser, ó, a primeira coisa que eu vou fazer, apareceu aí na tela, é essa relação que existe entre rotações por minuto e o Hertz. Então, para eu trazer de rotações por minuto para Hertz, eu vou dividir por 60. Tá aqui. 3.000 dividido por 60 vai dar 50 Hz. Se eu tenho a frequência 50 Hz, para eu calcular o período, que é o pedido do problema, ó, calcule o período, para eu calcular o período, eu vou fazer período é igual a 1 sobre a frequência. A frequência eu já determinei que é 50, 1 sobre 50, 0,02 segundos. Tá? Esse é o resultado aí dessa primeira questão. Ok? Tranquilo, fácil, né? Vamos para a questão número 2? Novamente, você que está assistindo o vídeo agora, esse é o momento em que você pausa o vídeo para tentar resolver a questão e depois volta para acompanhar a correção. Se você já fez isso, vamos ver aqui a questão. Um satélite artificial completa 6 voltas em torno da Terra em 24 horas. Olha só, hein? 6 voltas em torno da Terra em 24 horas. Qual é, em hora, o período do movimento do satélite suposto periódico? Então, olha só. Período é o tempo de uma volta. É o período necessário para completar uma volta. Eu tenho a informação de que o satélite ele dá 6 voltas em 24 horas. Qual o tempo que ele vai levar para dar uma volta? Só montar uma regra de 3, né, galera? Se ele leva 24 horas para fazer 6 voltas, quanto tempo ele vai levar para fazer uma volta? Porque lembrem-se, o período é o tempo necessário para uma volta. Tá? E aí eu tenho essa regra de 3 simples aqui. A gente faz o famoso cruz-credo, que é aquela multiplicação cruzada. 6 vezes x, 6x, tá aqui. 24 vezes 1 vai ser 24. O 6 que está multiplicando vem para cá dividindo. 24 dividido por 6, 4 horas é a resposta para essa questão. Isso porque o problema pediu a resposta aqui, ó, em hora. Tá bom? Tranquilo, né? Não é difícil de fazer. Vamos para a questão 3? Aí é obviamente que as coisas elas vão se tornando, a gente vai aumentando o nível de dificuldade, porque vocês vão se tornando mais capacitados e aí a dificuldade ela vai aumentando. O ponteiro dos segundos do relógio instalado na fachada principal de uma fábrica tem 2 metros de comprimento. Pessoal, se a gente pensar num relógio, nesse conteúdo é muito comum as questões envolvendo ponteiros de relógio, tá, pessoal? Então, eu vou desenhar aqui um reloginho. Ó. No relógio, nós temos o ponteiro das horas, né? O ponteiro dos minutos. Eu fiz ao contrário ali. O primeiro fiz dos minutos e esse aqui é o das horas. O ponteiro das horas ele é menor, né? E eu tenho também o ponteiro dos segundos. O ponteiro dos segundos, geralmente, ele não tem a flechazinha, né? Ele é só um bastãozinho.
Então, quando ele diz aqui, ó, o ponteiro dos segundos de um relógio instalado na fachada principal de uma fábrica tem 2 metros de comprimento. O ponteiro dos segundos, pessoal, ele vem até aqui, ó. Até a gente vai considerar que ele vem até a borda do relógio, né? Então, ele vai nos fornecer o raio, tá bom? O ponteiro dos segundos, ele vai nos fornecer o raio, porque ele é maior do que o ponteiro dos segundos, dos minutos, né? O ponteiro de horas é o menor de todos. O ponteiro dos minutos, ele é grande, mas o ponteiro dos segundos, ele passa um pouquinho do ponteiro dos minutos. Depois vocês podem fazer essa observação aí em um relógio de ponteiro, tá? Então, ele vai ser a nossa referência e vai nos fornecer o raio desta circunferência que é o relógio. Então, eu já tenho o raio 2 metros. E aí o problema está pedindo para calcular em metros por segundo a velocidade da extremidade desse ponteiro, a dot π igual a 3. Pessoal, a gente tem que entender o seguinte. Primeiro, pensar quanto tempo o ponteiro dos segundos leva para realizar uma volta completa dentro do relógio. Essa informação ela vai nos fornecer o valor de ΔT, que é a variação do tempo, que é o tempo necessário para uma volta completa. E aí a gente tem uma relação entre a velocidade linear e a velocidade angular. Como que é essa relação? Está aqui, ó. O que o problema está pedindo? A velocidade da extremidade desse ponteiro. Na extremidade do ponteiro, galera, a velocidade é a velocidade linear. A velocidade angular é aquela que acontece no centro da circunferência. A velocidade linear é a que acontece na borda da circunferência. Tá? Preste atenção nisso, porque mais para frente isso vai ser cada vez mais cobrado de vocês. Velocidade linear é a velocidade da borda da circunferência. Velocidade angular é a velocidade do centro da circunferência. É ali a variação do ângulo que ocorre no centro da circunferência. Tá bom? Preste atenção nisso. Então, a gente tem essa relação aqui, ó, que a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. O raio eu tenho. O raio eu tenho. Se eu tiver, de alguma forma, a velocidade angular, eu vou multiplicar pelo raio e chego na velocidade linear. E de que maneira eu posso determinar a velocidade angular? Velocidade angular é ΔΦ sobre ΔT, ou seja, variação angular em radianos dividido pela variação do tempo em segundos. Ok? E aí a gente sabe que se o ponteiro dos segundos vai dar uma volta completa, a sua variação angular vai ser de 360 graus. Para uma volta completa, 360 graus. 360 graus em radianos, 2π. E o ΔT? ΔT é o tempo, em segundos. O ponteiro dos segundos, ele leva quanto tempo para dar uma volta completa? 60 segundos. A cada 60 segundos, o ponteiro dos segundos do relógio, ele dá uma volta completa. Então, aí a gente começa a estabelecer isso aqui. Ó. Velocidade angular é igual a ΔΦ, serão 2π, dividido por ΔT, 60 segundos. O problema diz para adotar π igual a 3. Então, eu vou pegar e substituir o π por 3. 2 vezes 3, 6. 6 sobre 60, 0,1 radiano. E esse é o valor da velocidade angular, galera. É o valor do ômega. Tá? E aí, ó, eu volto para essa relação aqui. Ó. A velocidade linear, que é a questão do problema, não pode esquecer disso. O que o problema está pedindo? Eu tenho que o tempo todo estar atento a isso. O que o problema está pedindo? O problema está pedindo para determinar a velocidade linear, a velocidade na extremidade do ponteiro. Tá? E aí, a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. E aí eu já tenho tudo que eu preciso.
A velocidade angular é 0,1, que eu já determinei aqui, né? E o raio é igual a 2, porque ele disse que o ponteiro dos segundos tem 2 metros de comprimento. Pronto, 0,1 vezes 2, 2 metros por segundo é a velocidade linear do ponteiro dos segundos aí nesse relógio. Tá bom? Vamos para mais uma questão? Agora um pouquinho mais elaborada. Um esportista corre numa pista circular de raio 200 metros com velocidade escalar de 18 km por hora. Constante, velocidade constante. Calcule em radianos o ângulo central que enxerga o arco percorrido por ele em 72 segundos. Digamos que tenha um observador aqui, tá? Um observador vendo um atleta percorrendo numa pista circular. Aqui, ó. O atleta está percorrendo aqui nessa pista circular. Essa pista, ela tem aqui 200 metros de raio. A considerar ali do ponto que está o observador para a borda da pista, né? Para a borda da circunferência. O atleta está aqui correndo. Um atleta está aqui correndo com uma velocidade de 18 km por hora. Não teria necessidade de você estar desenhando isso aqui. Eu estou desenhando só para ilustrar o que vocês, teoricamente, têm que ser capazes de visualizar mentalmente. Tá? Então, a questão é, em 72 segundos, qual vai ser o ângulo de deslocamento que a pessoa que está ali no centro vai conseguir enxergar aqui nessa circunferência? É isso aqui que é para saber. Esse ângulo que vai se formar aqui. A pessoa vai estar observando o atleta correndo na pista em circunferência, numa pista circular, tá? Durante 72 segundos. Qual vai ser o ângulo que a pessoa vai enxergar, vai observar? Tá? Eu vou apagar porque eu coloquei esse desenho aí só mesmo para ilustrar a situação para vocês, mas não há necessidade de você fazer isso. Agora, se você quiser dar uma paradinha no vídeo e tentar fazer a questão, esse é o momento. Se você já fez isso, a gente já vai aqui direto para a resolução da questão. O problema forneceu o raio, o problema forneceu a velocidade escalar, tá, de 18 km por hora. Cabe dizer que essa velocidade aqui, pessoal, é a velocidade linear, porque a pessoa está no centro da circunferência olhando o atleta correndo numa pista circular. Então, o atleta está desempenhando uma velocidade linear. Tá? E o ângulo que vai se formar aqui é que vai dar origem à velocidade média angular. Tá? Tem aqui também o tempo de 72 segundos, né? ΔT. Então, vamos lá. Vamos resolver aqui. Ó. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é transformar essa velocidade escalar que está em quilômetros por hora, a gente vai ter que transformar ela para metro por segundo. E como é que a gente faz isso? É só dividir por 3,6. Né? Tem essa relação aqui, né, que a gente já traz ela aí há bastante tempo dentro da física. Né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso, transformar de quilômetro por hora para metro por segundo. Está ali. Ó. Peguei de 18, dividi por 3,6. A minha velocidade está ali em 5 metros por segundo. Ok. Eu tenho uma relação entre a velocidade angular e a velocidade linear. Como é que é essa relação? Velocidade angular é igual a velocidade linear dividido pelo raio. Ora, eu tenho velocidade linear, 5 metros por segundo. Eu tenho raio, 200. Então, eu já posso determinar a minha velocidade angular. Só eu substituir, né? Velocidade linear 5, o raio 200, 5 sobre 200 vai me dar aí uma velocidade angular
de 1 sobre 40 radianos por segundo. Não precisa resolver essa divisão, não. Pode deixar o valor aqui assim, em forma de fração mesmo. Mas o que o problema quer? O problema quer o ângulo em radianos de quem está no centro da circunferência enxerga durante o movimento. Ou seja, o problema está me pedindo o valor de ΔΦ, que é o deslocamento angular. Tá? E aí, ó, a gente tem que a velocidade angular é dada por ΔΦ, que é o deslocamento angular, dividido por ΔT, que é a variação do tempo. Se eu quiser descobrir ΔΦ, eu vou pegar a velocidade angular e vou multiplicar pelo tempo. Então, olha como que vai ficando fácil. Velocidade angular, eu tenho 1 sobre 40. A gente determinou aqui. Está aqui, 1 sobre 40. ΔT, que é a variação do tempo, eu tenho. O problema deu aqui, ó, 72 segundos. Então, é só montar a fórmula. Aqui, ó, ΔΦ vai ser igual a 1 sobre 40, que é a velocidade angular, vezes 72. Esse 72 aqui está sobre 1, né? Multiplicação de fração. Eu vou multiplicar numerador com numerador. 1 vezes 72, 72. E denominador com denominador. 40 vezes 1, 40. Simplificando por 2. Aqui, ó. 72 por 2, 36. 40 por 2, 20. Ainda dá para simplificar por 2. 36 por 2, 18. 20 por 2, 10. 18 dividido por 10, 1,8 radiano. Por que radiano? Porque eu estou determinando ΔΦ, galera. A unidade de medida de ΔΦ, que é o deslocamento angular, tem que ser em radiano. Não pode esquecer dessas unidades de medidas. São unidades de medidas novas para vocês. Então, tenham atenção. Tá? ΔΦ, né, que é o deslocamento angular em radianos. O ômega, que é a velocidade angular em radianos por segundo, a frequência que está preferencialmente em hertz, né, de acordo com o sistema internacional, em hertz, tá bom? Então estejam atentos aí a essas unidades de medida e anotem as fórmulas, galera. Façam as atividades com uma folhinha contendo todas as fórmulas anotadas. Está aqui, ó. Eu mesmo vou dando aula para vocês e tenho os meus rascunhos com as fórmulas anotadas. Tá vendo aqui? Ó? Não dá para mostrar para vocês aqui, ó, não pega muito bem. Mas os rascunhos que eu tenho aqui na minha mesa são os rascunhos com as fórmulas. Entendeu? Por quê? Porque aí a gente vai consultando aquilo ali, vai vendo o que precisa, quais são as ferramentas que serão utilizadas para resolver o problema. Espero que essa videoaula tenha ajudado vocês e a gente se vê em breve, tá bom? Forte abraço a todos.